Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa playlist de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. No Direção Concursos, nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, ajudando concurseiros de todo o Brasil a se prepararem para alcançar seus sonhos através da carreira pública. Nosso compromisso é oferecer conteúdos completos, acessíveis e que realmente façam a diferença na sua jornada de estudos. Nessa playlist, você encontrará uma seleção de vídeos essenciais para a sua preparação. Vamos abordar conteúdos fundamentais, com explicações didáticas, práticas, diretas, sempre com foco em otimizar seus estudos para o concurso que você deseja. Esse conteúdo foi preparado para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para seguir firme rumo à sua aprovação. Estamos aqui para ajudar você em cada etapa desse caminho. Boa sorte e bons estudos! Fala pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Souza por aqui mais uma vez. Bom, pessoal, hoje nós vamos tratar de um assunto que é bem recorrente nos editais que cobram a disciplina de administração ou de gestão de pessoas, tá? Que é liderança. Vamos entender alguns tópicos envolvidos, tá? Alguns conceitos envolvidos do tema. E por que é importante a gente dar atenção para esse assunto? Bom, muito interessante porque é um assunto muito recorrente em provas. Então, alguns editais colocam a liderança dentro de administração geral, num tópico próprio, ou às vezes separam, colocando ali dentro de gestão de pessoas, tá? Mas no final das contas, só muda a disciplina, mas a abordagem costuma ser a mesma, tá bem? Então hoje nós vamos ver algumas coisas relacionadas à liderança, perfeito? Vamos ver alguns conceitos iniciais, vamos responder algumas questões também para ver como as bancas cobram esse assunto que é tão recorrente, tá bem? Então, sem muito mais delongas, vamos passar para a nossa aula, tá certo? Então vamos falar aqui da liderança. E o que é interessante da gente saber, tá? Então, desde já, é muito importante a gente compreender o seguinte: não existe apenas uma forma de liderar nas organizações. Então, cada época traz maneiras, tá? Traz estudos que dizem como a liderança deve ser exercida. E a gente vai perceber o quê? Que existe uma série de opções que podem ser utilizadas para que as organizações possam liderar bem as pessoas que atuam nela. Perfeito? Mas o que é liderança? Como a gente pode compreender liderança? Tem um conceito? Bom, sim, com certeza, né? A gente pode lidar com isso. Pode perceber o seguinte: a gente pode entender liderança como um processo pelo qual uma pessoa pode levar outros pode tentar levar os membros de uma organização a fazer algo que ela deseja. O que a gente percebe aqui, portanto, é que liderança tem a ver com influenciar alguém a alcançar a buscar determinado objetivo, por exemplo, tá? Então, olha só, a gente vai perceber mais para frente, mas de antemão a gente já nota isso, que liderança pode ter uma relação muito íntima com motivação também. Tanto que muitos editais costumam trazer como liderança e motivação. Então traz tudo junto. Porque tem a ver com isso, né? De certa forma, ambas, a motivação vai ser aquele ímpeto para alcançar determinadas coisas, só que a liderança é a influência que uma pessoa pode ter sobre outra para alcançar determinados resultados, determinados objetivos. E o interessante aqui é o seguinte, olha, essa influência de uma pessoa sobre a outra, ela, olha só, não é coercitiva. Perfeito? Olha que interessante isso. Bom, então é um conjunto de características atribuídas a alguém que as utiliza como uma forma de influência para levar as pessoas a obterem sucesso. Perfeito? E novamente aqui a repetição, atividade de influenciar pessoas, fazendo-se assim empenhar, olha só, voluntariamente em objetivos do grupo. Então a gente nota justamente liderança tem a ver com influenciar outras pessoas. E a gente nota desde já que não se trata de algo compulsório. Se você está obrigando alguém a fazer algo, isso não é exatamente liderança.
Isso talvez seja o uso do poder, uso de autoridade, uso da chefia, mas não necessariamente da liderança, que se trata de influenciar a pessoa a alcançar certas coisas, porque ela vai se sentir motivada a alcançar aquilo de acordo com a forma como o líder exerce ali a liderança, a forma como o líder influencia as pessoas ou o indivíduo tão somente para alcançar aqueles objetivos da organização, os objetivos que o líder quer inculcar ali aos seus liderados, perfeito? Então esses pontos, esses aspectos são muito interessantes da gente já considerar, entender exatamente do que se trata a liderança. E bom, a gente pode continuar ainda e considerar a visão de dois autores, tá? Aqui a gente viu umas ideias mais gerais, mas é importante a gente ter a compreensão também de como os principais autores do país conceituam o tema. Isso por quê? Porque eventualmente as bancas cobram exatamente a definição de um deles, tá? E aí eu resolvi colocar aqui a visão de dois autores que são muito utilizados pelas bancas. Temos aí o professor Chiavinato, que com certeza é o que as bancas mais fazem referências, que as bancas mais utilizam na hora de elaborar suas questões, tanto de administração geral como de gestão de pessoas, tá? Então, para Chiavinato, a liderança envolve duas dimensões, sendo a primeira, capacidade presumida de motivar as pessoas a fazerem aquilo que precisa ser feito. Então, olha só que interessante. A gente pode observar que na primeira, como a gente percebe aqui, na primeira dimensão tem a ver com capacidade de liderar. Ou seja, essa primeira dimensão ela está se referindo diretamente a um líder. Tá? Qual a capacidade que ele tem de influenciar outras pessoas a alcançarem aqueles objetivos, a alcançarem os objetivos da organização, a agirem de determinado modo? Tá? Então a primeira perspectiva se volta muito para o líder, perfeito? Já a segunda dimensão ou perspectiva, ela se direciona para a tendência dos seguidores, de seguirem aqueles que percebem como instrumentos para satisfazerem os seus próprios objetivos pessoais e necessidades. É muito interessante agora, porque nessa segunda dimensão, o que a gente percebe é o seguinte: na segunda dimensão, a gente nota a liderança a partir do liderado, tá? Então, é a tendência do liderado de seguir a liderança do líder, tá? Então, essas são duas dimensões que o professor Chiavinato nos apresenta, tá bem? Indo além, nós vamos ter aqui uma outra visão, tá? Um outro conceito sobre o que é a atividade de liderar nas organizações. E aqui nós trouxemos a visão do professor Maximiano. Para Maximiano, o que acontece? Liderar significa conduzir, guiar, dirigir e inspirar. A pessoa ou grupo que desempenha o papel de líder influencia, guia ou conduz o comportamento de um ou mais liderados ou seguidores. A capacidade de liderar está ligada ao processo de motivação. Aqui foi o que a gente comentou, né? Que a liderança ela possui uma relação íntima com a motivação. E Maximiano traz isso. Ele nos apresenta exatamente por que podemos falar que liderança está relacionada com motivação. Olha só. Já que há muita dependência entre líder e liderado. O líder precisa dos liderados para realizar metas e vice-versa. Então perceba, o líder vai conseguir exercer melhor a sua liderança aos liderados se eles estiverem motivados. Então o líder precisa dar atenção também a esse fator, motivação aos seus liderados, já que quem traz os resultados para a organização são aquelas pessoas que precisam da liderança, são aquelas pessoas que precisam da motivação. Então aí que a gente percebe a relação íntima entre liderança e motivação. Existe uma certa relação mútua no final das contas entre o líder e os liderados. Eles precisam uns dos outros e a organização precisa de todos eles bem alinhados, tá bem? Bom, então esses aqui são alguns exemplos que a gente tem da ideia, né, do conceito de liderança, perfeito? Dentro das organizações, tá bem?
Bom, aí nós temos aqui agora uma questão, a gente pode verificar como é que as bancas cobram isso em concurso público. E essa primeira questão que eu trouxe aqui, da Quadrix, é do ano passado. Ela trata do seguinte: no que diz respeito à motivação e à liderança, e olha só como é interessante isso, né? Como às vezes as bancas já trazem juntos motivação e liderança, percebe? Então por isso é interessante a gente sempre pensar que são processos que andam lado a lado, beleza? Mas voltando aqui, no que diz respeito à motivação e à liderança, julgue o item. A liderança é um dos papéis dos administradores. Bom, nesse ponto aqui a gente não tem dúvida, a gente concorda, tá? Realmente, a liderança é um papel dos administradores. Dentre as funções que os administradores precisam ocupar nas organizações, isso é justamente liderar as pessoas com quem eles trabalham, tá? Então, todo administrador precisa ter a capacidade de exercer liderança. Ele precisa desenvolver isso para que cumpra bem o seu papel. Já que, como a gente viu anteriormente, ele precisa das pessoas para alcançar seus resultados. Bom, aí continuando. A pessoa que desempenha o papel de líder influencia o comportamento de um ou mais liderados. Bom, aqui a gente percebe justamente isso. Olha, de novo aqui o uso da expressão influência. Então a gente sempre lembra, liderar é igual exercer influência, tá? Então, liderar é influenciar as pessoas a agirem de determinada forma, a buscarem determinados resultados. Então, no que diz respeito a essa segunda parte da afirmativa aqui, ó, essa questão tá correta, tá bem? Questão correta. O conceito aqui de liderança, do que o líder deve buscar, está adequado. Realmente, a pessoa que desempenha o papel de líder, ele deve influenciar o comportamento dos liderados, para que dessa forma os liderados consigam trazer os resultados que o líder deseja. Perfeito? Então, questão correta. E vamos adiante. Quando a gente fala, portanto, em liderança, é necessário que a gente considere também um assunto que é objeto de prova também, né? Que as bancas fazem uso, que é e vai nos ajudar, claro, a compreender melhor o assunto. Que a gente está falando o quê? Das bases de poder. Então, por exemplo, liderar ou liderança tem a ver com poder também, porque envolve influenciar comportamento, influenciar pessoas. E essa ideia de influência se relaciona com o conceito de poder, que a gente vai ver agora. Beleza? Então, por exemplo, olha só. Vamos falar agora das bases de poder. Então, a liderança é um tipo de poder pessoal, uma competência distintiva que se pode aprender e desenvolver. E, por meio dessa competência, influenciar outras pessoas. Tá? Então, a influência é um conceito ligado ao poder e autoridade. Mas o que é poder? Olha só, significa potencial de influência de uma pessoa sobre outras. Então, poder é influência. E a gente viu aqui que liderar, né, liderança tem a ver com influenciar também. Então, liderança e poder possuem muitas similaridades, tá? Dentro da ideia de poder, nós vamos encontrar liderança também, a capacidade de liderar. E essa capacidade, no caso, de influenciar ou do poder, pode ou não ser exercida, tá? Então, o poder em uma organização é a capacidade de afetar e controlar as ações e decisões de outras pessoas, mesmo quando elas podem resistir. Então é muito importante a gente ter essa compreensão e essa relação que liderança possui com poder. Então, quando a gente se surgir na nossa prova uma questão que fala
que liderança é, de alguma forma, um tipo de poder, essa questão está correta. Porque poder é a capacidade de exercer influência sobre outras pessoas. E essa capacidade pode ser exercida ou não. Então, e a liderança é justamente isso, o poder de influenciar outras pessoas a agirem de determinado modo para alcançar certos resultados. Beleza? Então, nesse ponto aqui, é bom a gente ter essa compreensão. E falando sobre poder, existem 5 tipos de poder diferentes que um líder pode desempenhar na organização. Então, olha só que interessante. Então, o líder, na sua atuação, pode adotar 5 tipos de poder. Mas quais tipos são esses? Quais são as suas principais características? Como isso cai em prova? Então, é o que a gente vai ver. Então, falando sobre os tipos de poder, nós temos aqui o que o professor Chiavinato nos apresenta, tá? Então, esses 5 tipos podem ser utilizados, né, pelo líder. Perfeito? E, bom, o primeiro deles é o poder coercitivo. Bom, do que se trata o poder coercitivo? Bom, a forma, né, é até intuitivo falar isso, mas olha só, ele é baseado no temor e na coerção, certo? Então, o liderado percebe que o fracasso em atender às exigências do líder pode levá-lo a sofrer algum tipo de punição ou penalidade que ele quer evitar. Então, olha só que interessante, né? O poder coercitivo tem a ver com punições, certo? Então, no exercício da liderança, um líder que adota essa postura, esse tipo de poder, como ele é visto pelos seus liderados? Então, o liderado, diante do não alcance das expectativas do líder, de não ter alcançado aqueles resultados, ele vai acabar tendo aquele temor de ser punido ou de ter retirado de si alguns benefícios, tá? Então, o poder coercitivo é isso, é justamente o poder de coerção, envolve a punição ou a retirada de determinados benefícios do liderado. Perfeito? Próximo poder, temos agora o poder legitimado. O poder legitimado, olha só, ele decorre do cargo, perfeito? Ocupado pelo indivíduo no grupo ou na hierarquia organizacional. É a definição de níveis hierárquicos que estabelece os escalões de autoridade na organização. Então, aqui é muito simples. No poder legitimado, quanto maior o seu nível dentro da organização, dentro da empresa, maior poder você vai ter. Então, decorre do seu cargo. Então, quem atua, por exemplo, no setor operacional de uma empresa, possui menos poder do que quem está no setor tático, que, por sua vez, possui menos poder do que aqueles que estão no setor estratégico da organização. Então, o poder legitimado decorre diretamente do cargo ocupado na organização. E quanto maior o nível que a pessoa está dentro da organização, maior o poder que ela tem de exercer sobre outras pessoas. Perfeito? Então, tendo falado de poder legitimado, vamos falar do próximo. Poder de recompensa. Apoia-se na esperança de alguma recompensa, incentivo, elogio ou reconhecimento que o liderado pretende obter. E é muito interessante no poder de recompensa agora, que é justamente isso. A pessoa espera receber algo, algum benefício. Claro que esse benefício, ele não precisa ser necessariamente monetário, não precisa ser financeiro. Muitas vezes, o que a pessoa espera receber é uma sinalização de aprovação por parte do liderado, por parte da organização, é uma demonstração de reconhecimento, é um elogio, é um incentivo para que a pessoa continue a fazer aquele trabalho, para que ela continue a agir daquela forma. Então, o líder pode também exercer esse papel de ser um incentivador e, de alguma forma, né, se for o caso, né, de repente a organização ela possui como formas de recompensa determinados benefícios que não sejam, por exemplo, tange a elogios, a reconhecimento, mas de repente incentivos financeiros também. Então, é o tipo de liderança que tem a ver com justamente isso, recompensa, tá? Com a esperança de alguma coisa que o liderado pode receber a partir dos resultados que ele obteve, perfeito? Bom,
Daí nós vamos falar do poder de referência. O poder de referência baseia-se na atuação e no apelo. Como assim? Então note, o líder é admirado, tá? Por certos traços de personalidade. Possui poder referencial. É um poder conhecido popularmente como carisma. Então veja, no poder de referência, o líder é tido pelas pessoas, né, por seus liderados, como uma referência na organização. E como aqui mostrou interessante, é que muitas vezes isso tem relação direta com o carisma, tá? Então, a admiração que os liderados têm pelo seu líder também funciona, né? Também é um tipo de poder. Por quê? Porque o líder pode usar isso para influenciar o comportamento. O líder, sabendo que os liderados o veem como uma referência, o veem como uma pessoa carismática, pode fazer uso disso para que eles se sintam motivados a perseguirem os objetivos determinados pelo líder, tá? E por fim, temos ainda mais um poder. E é muito interessante a gente saber diferenciar, perfeito? O poder de referência do poder de competência. Como assim? Vamos perceber agora? Então, o poder de competência é baseado, olha só, na especialidade, tá? Então, a referência é na atuação e no apelo, são nas características, né, do líder, certo? É pela sua personalidade, pela referência que ele exerce nesse sentido. Já a competência é baseada na especialidade, nas aptidões ou no conhecimento que o líder exerce. Então, o que acontece aqui é assim, ó, os liderados percebem o líder, tá? Os liderados veem o líder como alguém que possui dentro daquela área, ou daquelas áreas, maior habilidade, maior conhecimento, certo? Que estão além, naturalmente, dos liderados. Então, o que faz, nesse caso, nesse tipo de poder, a liderança funcionar muito bem, é que o líder é tido como alguém que sabe muito mais do que os liderados sobre aqueles assuntos. Então, por meio desse conhecimento, por meio das suas habilidades, ele pode exercer também a liderança. Isso pode passar para os liderados um pouco mais de confiança, de que existe alguém que domina ainda mais aqueles processos, que domina mais e melhor aquelas estratégias, certo? Bom, então aqui a gente passou por esses cinco tipos de poder, tá? Por 5 tipos de influência que os líderes podem exercer dentro das organizações. 5 tipos que podem fazer aí com que os liderados alcancem os objetivos organizacionais traçados ali para a equipe em que o líder atua. E bom, a gente pode perceber como é que esse assunto cai em provas, tá? Nós temos aqui uma questão, essa questão da Fundação Getúlio Vargas, no concurso aí da Câmara dos Deputados, e trata justamente dos tipos de poder. Então a gente percebe que é interessante estudarmos esse assunto, porque ele realmente cai em provas, tá? Então se a gente ignorar isso aqui, a gente pode acabar sendo surpreendido na hora da nossa prova, tá bem? Então dentro dos estudos de liderança, a gente precisa também dar atenção ao estudo dos tipos de poder, tá? Bom, como foi que a banca cobrou aqui? Vamos ver? Vamos dar atenção aqui. A liderança está intrinsecamente ligada ao conceito de poder, olha só o que a gente falou aqui, de poder e autoridade, ambos atuando como meios de influência sobre outros. Para que a autoridade seja eficaz, é necessário que o poder seja conferido como uma condição fundamental. Assim, ter autoridade equivale a ter poder. Mas a recíproca nem sempre é verdadeira. Relacione os 5 tipos de poder elencados a seguir às situações em que acontecem. Perfeito? Deixa eu tirar aqui, que aqui ficou muito... atrapalhou um pouco. Então vamos relacionar os tipos de poder às situações em que eles podem acontecer, tá? Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. O primeiro aqui que nós temos é o poder de recompensa. Como a gente pode verificar aqui, ó, poder de recompensa. Então, como a gente viu, o poder de recompensa tem a ver com o que o liderado espera receber.
tá? Então, sabendo disso, não é esse aqui, não é aqui, tá? A situação A, não é a situação B. Olha só aqui, poder de recompensa. Quando A, hoje pode trocar aqui, ó, quando o líder tem poder de conceder prêmios ou benefícios. Então aqui, ó, para essa C, a gente já considera o quê? Então C é poder de recompensa. Então C é 1, tá? O líder tem o poder, né, de recompensar ou de dar benefícios. Então, deixa eu tirar daqui porque ficou no lugar errado. Aqui a gente já sabe, é C1. Onde tem C1 aqui na nossa, dentre as alternativas? C1, né? Ou 1C, na verdade, né? É 1C. A gente deu para entender. Olha só, tem 1C aqui. Alternativa A. Próximo poder, poder coercitivo. Quando A tem poder de aplicar punições ou castigos. Perfeito. Então aqui, ó, 2A. Então é 1C, 2A. Porque realmente, no poder coercitivo, o líder pode remover, tá, algum benefício, mas pode também aplicar punições ou castigos. Próxima, poder legitimado. A gente até viu por último o poder legitimado. Então, é a B quando B deseja ser igual a A? Não. Quando B percebe que A tem conhecimento? Não. Quando B aceita um conjunto de normas que dizem que deve aceitar a influência de A. Olha só, é isso aqui. Porque ó, o poder legitimado decorre da posição que a pessoa ocupa, decorre do cargo que a pessoa desempenha na organização ou da sua posição ali na hierarquia organizacional. Então, o poder legitimado tem a ver com isso aqui. A aplicação dele é essa aqui, tá? Então, aqui, ó, 3 é. Poder de referência. Então, temos aqui duas opções. Quando B percebe que A tem conhecimento, experiência ou competência. Isso é legitimado? Não, né? Isso aqui não é legitimado. Aqui, então, nos restou aqui a opção B. Quando B deseja ser igual a A. A referência, né? O liderado percebe, dada os traços de personalidade determinados dos comportamentos do líder, ele deseja ser igual a ele. Então, o que acontece é que o líder exerce um poder de referência. Ele é a referência para o liderado. O liderado, dentro do que for possível, quer ser igual ao líder, tá bem? Então, aqui, ó, então 4B. E, por fim, poder de perícia. Nos restou aqui a opção D, quando B percebe que A tem conhecimento, experiência ou competência especial em uma situação. Então, nesse caso, o liderado ele percebe que o líder possui maior habilidade, possui maior conhecimento do que ele dentro da área de atuação. Então, ele vê no líder alguém que detém uma habilidade maior do que ele. E aí nós temos o poder de perícia. Aqui a gente percebe aqui, ó, que se trata do poder de competência. Mas aí a banca usou um outro nome para chamar o assunto, beleza? Dessa forma, o que nós temos aqui? Poder de perícia, então 5D. Então, olha só, 1C, 2A, 3E, 4B, 5D. E a alternativa A é a correta. Perfeito? Então, dessa forma que a gente pode perceber como o poder é exercido dentro das organizações. Tá bem? E aí, só para a gente finalizar aqui, a gente entendeu aqui o conceito de liderança, que se trata de uma influência. A gente viu que liderança tem a ver com poder. Liderança está relacionada muito também, não podemos confundir o conceito, mas anda lado a lado com motivação. E vimos como esse assunto é cobrado. Agora, a gente vai passar, antes da gente entrar em alguns tipos nos estudos sobre liderança em si, com mais detalhes, o que a gente vai ver agora é o seguinte, tá? A gente vai ver um pouco
de forma bem breve, antes da gente passar para a próxima aula, as teorias de liderança. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês, tá? Existem 3 grupos distintos sobre liderança, que a gente vai estudar aqui hoje e que caem aí nas provas, tá? Então, esses 3 grupos comportam aí várias teorias de liderança, tá bem? Então, eu vou apresentar aqui esses 3 grupos e depois a gente entra aí nos pormenores de cada um deles, beleza? Então, por exemplo, nós temos aqui, olha só, estilos comportamentais. Então, maneiras e estilos do comportamento do líder. Temos traços de personalidade, são as características da personalidade do líder. E temos os grupos situacionais, tá? Que é a adequação do comportamento às situações ou circunstâncias do momento. Perfeito? Então a gente para por aqui e na próxima aula a gente dá continuidade aí, começando a estudar as teorias de liderança. Perfeito? Então eu fico por aqui, a gente se encontra na próxima aula. Até lá! Parabéns, concurseiro, por chegar até aqui. Essa jornada que começamos juntos foi só o início da sua preparação. Ao longo dessa playlist, você terá acesso a conteúdos gratuitos e de altíssima qualidade, com o compromisso de te ajudar a dar os primeiros passos rumo à aprovação no seu concurso. Se você deseja se aprofundar ainda mais nos seus estudos e levar sua preparação para o próximo nível, temos cursos completos que cobrem mais de 300 concursos públicos, todos eles organizados com os melhores professores do mercado. Na nossa plataforma do aluno, você terá acesso a materiais exclusivos, aulas aprofundadas, questões comentadas, revisões, resumos e todo o suporte de uma equipe de professores altamente capacitada. Estamos prontos para te guiar até a sua aprovação. Clica no link da descrição para conhecer todos os benefícios e recursos do nosso curso completo e continue essa jornada rumo à aprovação com direção. Vamos seguir firmes até você conquistar a vaga dos sonhos.